Bem, graças e paz, vamos à nossa aula 5 agora, ainda trabalhando tudo sobre liderança, nos ajudando a crescer e com dicas que com certeza vão te ajudar a ampliar o seu conhecimento e se tornar um líder melhor. Nessa aula 5, nosso tema é gestão de tempo, priorizando o que realmente importa. Vamos lá? Lucas 10, 38 a 42, encontramos a história de Maria e Marta, irmãs que nos ensinam sobre a importância da gestão do tempo e a priorização daquilo que realmente importa. Sem uma administração eficaz do tempo, líderes podem se dispersar em atividades irrelevantes e negligenciar seus deveres e responsabilidades. Então vamos lá. Sobre essa questão de priorizar o tempo com aquilo que realmente importa, você tem nesse texto de Lucas 10, 38, aquele embate Marta e Maria, né? Jesus está na casa, Maria para tudo para poder dar atenção a Jesus e Marta está ocupada com as coisas da casa. Eu já queria deixar claro aqui que não há problema em nos preocuparmos com a limpeza e organização da casa. Não há problema. É óbvio, era a casa que Jesus estaria, tinha que estar limpa. Só que Marta tinha dificuldade de entender que era o momento de ser entregado aos pés de Cristo. Eu sempre gosto de dizer que tem gente que conhece a casa, mas não conhece o Deus da casa. Se Marta conhecesse com profundidade o Deus da casa, pararia com as ocupações da casa e focaria no Deus da casa. Às vezes, você pode ter uma equipe, ou você, líder, pode estar envolvido com a casa, mas não está envolvido com o dono da casa. É conflitante essa verdade, mas é algo para a gente poder refletir. Eu me lembro que eu já devo ter dito isso por aqui, eu não fui obreiro nem diácono. Eu fui ordenado de membro a evangelista e de evangelista a pastor. Foi algo muito explosivo, muito relâmpago o meu ministério. Mas eu sempre tive um coração de servo, gostava de fazer as coisas. Só que eu não tive a chance de exercer o que eu gostava de fazer no cargo. Eu, enquanto evangelista, continuei fazendo, enfim. Eu me lembro que uma vez estava tendo ceia na igreja em que eu era um dos pastores, e está lá sendo ministrada a palavra da ceia. Eu tirei uma pessoa da ceia para poder limpar o beiral da igreja, porque poderia dar vazamento. Eu tô lá fora, aquela coisa toda, e lá, envolvidaço, afinal de contas, gente. Vazamento, goteira, poderia derrubar a marquise. O que eu estava fazendo era importante? Era. Acabou aquele momento, um outro pastor me chamou e falou assim, Sérgio, você tá errado, cara. É o momento de ceia, momento de espiritualidade, momento de comunhão com o corpo de Cristo. E o pastor da igreja está lá fora fazendo faxina. Não, não, não. E você ainda tira alguém dessa ministração da ceia para. No primeiro momento, você, poxa, não, peraí, ele não tá percebendo que está entupido a cara, ele não está percebendo. Aí eu paro e penso, rapaz, é verdade. Eu tenho outro dia para fazer isso. A ceia é uma vez por mês. E mais do que eu, enquanto pastor, tudo bem que o que eu estava fazendo é nobre, você consegue perceber o que é gestão de tempo e entender prioridades? O que eu estava fazendo é bom? Era, mas o que estava acontecendo lá dentro era excelente. E eu ainda tinha tirado alguém de lá. Como eu fui militar, né? Então eu tenho facilidade em ser exortado, ser chamado a atenção, parar para ouvir uma outra autoridade, e eu falei, rapaz, verdade. E quando eu comecei a ministrar essa aula agora, o Espírito Santo falou assim, fala daquela situação sua. Naquele momento eu fui Marta, e o outro pastor era Maria. Era ceia, ele estava sentado aos pés, e eu, Marta, do lado de fora, limpando a igreja. Volto a dizer que não há problema algum, mas não era momento para aquilo. Isso é saber diferenciar a essência de Marta e Maria. E eu queria que você estivesse pensando nisso aí, porque talvez você seja Marta como eu era Marta. Continuo trabalhando muito? Continuo, mas priorizando a essência de estar aos pés de Cristo. Vamos lá. 1. Discernimento. Primeiro passo para priorizar. Maria discerniu o que era mais importante. Ouvir o ensinamento de Jesus, ela se concentrou no essencial. Reconhecer o valor da espiritualidade, reconhecer o valor espiritual da oportunidade. Desenvolva discernimento para identificar as prioridades em sua vida. Busque sabedoria divina para discernir entre o que é urgente e o que é importante, focando no que contribui para o seu crescimento espiritual e para o cumprimento do seu chamado. Aquilo que eu acabei de falar.
Aí a gente percebeu o que é urgente, o que é importante. Aquilo que é urgente, só é urgente porque quando foi importante eu não fiz. Aquilo que é importante eu resolvo na hora que é importante, fica resolvido ali. Mas quando eu não resolvo algo que é importante, aquilo se agrava e vai virar urgente. Então, limpar a calha que estava entupida naquele momento era urgente. Por quê? Porque um pouco antes já era importante fazer aquilo, só que eu posterguei, eu procrastinei. E por conta disso agora virou urgente. Só que estar sentado ao vir ser ministrado na ceia era importante. Então, esse discernimento que você, líder, precisa ter e não desafiar, mas conscientizar os seus liderados. Tem muita gente que ele é Marta. Ó, só trabalho, trabalho, trabalho e espiritualidade nada. Mas também tem muita gente que só é Maria. Só quer sentar e adorar e não ajuda na construção e na organização da casa. Desafio, né, líder? Desafio. Mas vamos caminhar. Então, segundo lugar, foco. Dedicando-se ao essencial. Versículos 41 e 42. Maria manteve o foco em ouvir Jesus, mesmo diante da agitação e das distrações. Ela se concentrou em uma única tarefa, aproveitando ao máximo a oportunidade. Evite a multitarefa e pratique o foco. Dedique-se a uma tarefa por vez, concentrando suas energias no que realmente importa. A concentração trará qualidade e eficácia no seu trabalho. Então, pastor, é desafiador? É, porque existem múltiplas distrações. Vamos lá. Eu vou falar de mim, que tem uma flexibilidade muito grande para poder fazer quase tudo na minha vida. Porque eu trabalho home office. Nesse exato momento que gravo essa aula, estou no meu escritório, que funciona dentro aqui do meu apartamento, aqui no condomínio. Ou seja, meu quarto é aqui em frente, o meu trabalho, eu abro a porta do meu quarto, estou diante da porta do meu trabalho. Nesse exato momento, são 6h59 da manhã, e já estou engajado em gravar as aulas desde as 5h30 da manhã. Eu tenho essa liberdade. Daqui a pouco eu vou parar, vou tomar café com a minha esposa, vou sentar na mesa, nós vamos orar juntos. Isso deve acontecer entre 7h50 até 8h40. Aí eu volto para cá para trabalhar até meio-dia. Meio-dia eu paro para almoçar, talvez meio-dia, almoço com a minha esposa, vou dormir e vou ficar até as 2h. Pastor, 2h de almoço? 2h de almoço, porque eu comecei a trabalhar às 5h30 da manhã e meu expediente começa às 9h. Aí eu volto 2 da tarde, trabalho até às 5, paro tudo, vou bater uma bolinha com meu filho ali na quadra, se ele já tiver chegado da escola. Ou seja, o meu dia, ele é flexível, eu consigo adequar ou tentar adequar tudo que está acontecendo. Mas eu tenho muitas distrações, eu tenho o Sérgio marido, eu tenho o Sérgio pastor, eu tenho o Sérgio professor, eu tenho o Sérgio aluno de psicanálise, eu tenho o Sérgio profissional, youtuber, eu tenho o Sérgio marido, eu tenho o Sérgio pai, eu tenho o Sérgio... Então são muitos Sérgios. Mas eu consigo, ou tento conseguir, adequar. Mas numa vida corrida como deve ser a sua, em que você acorda cedo, sai muito cedo para trabalhar, chega muito tarde em casa, tem que ser pai, pregador, professor, é difícil. Então, mantenha o foco. Estou dizendo para você que você tem que entender que tem um tempo de você dar atenção à sua esposa. Pastor, mas eu sou líder, tá? Mas antes de você liderar o grupo da sua igreja, você tem que liderar a sua casa. Se você é mulher, lidere a organização do seu lar. Se você é homem, lidere a sua esposa e seus filhos e a sua casa. Então, aprender a gerir o tempo é o nosso grande desafio. Dedicar-se ao essencial é ter a percepção do... Por exemplo, ontem foi domingo. Meu filho vive me pedindo uma bola de vôlei para a gente poder ir para a quadra, né? Nós estamos recentes nesse condomínio que nós mudamos. Comprei uma bola de vôlei. Só que meu filho faz pré-vestibular no sábado, é o dia que eu tenho liberdade para poder, sabe, curtir minha família. Meu filho está no pré-vestibular, não teve como. Falei, rapaz, e agora? Poxa, domingo é tanta correria, porque domingo de manhã eu dou aula, volto para casa, almoço, descanso, eu vou pregar à noite. Eu falei assim, não, é importante.
É importante estar com o meu filho. O que eu fiz? Dormi depois do almoço, acordei um pouco mais, já tinha a mensagem que eu ia pregar em mente, e no período de 3 às 5:30 da tarde do domingo, estava na quadra batendo a bolinha de vôlei com meu filho, depois sentamos na pracinha para bater papo, minha filha chegou e passamos um momento juntos. Isso é saber o que é essencial. É um desafio? É. Eu estou dizendo isso porque, na condição de professor de psicanálise, eu sei o quanto é importante momentos afetivos, memórias afetivas. E você precisa aprender a construir isso com a sua família. Então, você é líder? Sim. Você é pastor? Você é diácono, presbítero, evangelista, bispo, apóstolo? Você é! Mas você tem uma família. E você precisa aprender a coordenar o seu tempo de líder, mas não esquecer que você tem uma casa para poder dar conta e gerir as emoções e o seu papel é importante dentro da sua casa. Isso aqui é importante. Mas, terceiro, cara. Terceiro, equilíbrio, encontrando harmonia em todas as áreas. Provérbio 31, 10, 31 vai te falar sobre isso, leia o texto. Maria, além de dedicada à fé, era uma mulher dirigente que cuidava de suas responsabilidades. Ela encontrou equilíbrio entre as diferentes áreas da sua vida. Busca equilíbrio entre as suas responsabilidades ministeriais, familiares e pessoais. Priorize o tempo com Deus, mas também dedique tempo à sua família, saúde, os seus hobbies, equilíbrio que permitirá você a ter uma vida saudável. Conclusão. Ao seguir o exemplo de Maria, aprendemos a discernir o que realmente importa, manter o foco nas prioridades e encontrar o equilíbrio entre as diferentes áreas da vida. Uma gestão de tempo eficaz nos permite viver com propósito, alcançar nossos objetivos e cumprir o chamado de Deus com excelência. O interessante desse texto é que Marta não para dar ouvido a Jesus, ainda se levanta contra Maria. Só que eu tenho uma dica para você, líder. Escute isso. No seu departamento você vai ter Marta, vai ter Maria e vai ter gente que não quer nada. Perceba, Maria queria espiritualidade, Marta queria organização, e tem gente que não quer nada. Vamos falar de Marta e Maria? Maria é espiritual, mas entende de ser espiritual mais do que entende do serviço. Marta entende mais do serviço do que espiritualidade. Vamos fazer o seguinte, mexe. Pega um culto e não deixa quem ama ser Marta ficar na portaria. Pega a Marta, bota para ficar lá no culto, para ser ministrada, e tem que ter alguém na portaria. Pega a Maria, para Maria poder entender de serviço. A revelação que Deus me deu foi poderosíssima. Então você tem que mesclar, pegar a Maria, que já é espiritual, e colocar ela no serviço, para ela entender a importância de gerir as questões internas da casa. E pega a Marta, que ama gerir, que ama servir, e bota na posição de Maria, para poder também adorar. Assim, você vai otimizar a Maria nos atributos de Marta e vai otimizar Marta nos atributos de Maria. Ou seja, inserir as duas essências em você, líder, e no seu departamento. A essência de adorador de Maria e a essência de servo de Marta. Desafio grande, mas é possível, tá bom? Então, primeiro desafio para você, líder. Não dá para a gente pedir que os outros sejam aquilo que eu não sou. Então, busque esse equilíbrio de ser Marta e Maria e ministre o coração dos seus liderados. Beijo no coração. Vamos à próxima aula.